E é claro que a gente não podia deixar de comentar sobre essa posse, né, professor Davidson Cavalcante? Seja muito bem-vindo, muito obrigada, viu, por estar aqui conosco, nosso comentarista político. Professor, chegue mais perto aqui. Eu já estou mais perto. Agora, fale pra gente sobre essa posse aí, segundo mandato de Davi Almeida, e agora com o Renato Júnior, e ele fez ali uma declaração, né, falando que pretende aí ter mais diálogo com os vereadores, pelo menos. Duas coisas eu presenciei na posse ontem, eu estive lá. A primeira delas, a gente tem que observar a ausência de algumas autoridades, né? O governador Wilson Lima não estava presente, enviou um representante, que foi o secretário de governo, Sérgio Litaif, para representá-lo. Isso também é algo que eu vou comentar depois. É a primeira vez que a gente vê, depois da eleição, essa situação de você ter um representante do Estado que não é o titular. Segundo ponto, a ausência do vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, que também não estava na cerimônia de posse do prefeito de Manaus. Mas o prefeito sinalizou justamente isso. Ele propôs uma gestão melhor, uma gestão com muito mais obras, com muito mais operações, trouxe para o seu grupo de secretários, nessa modificação que ele fez, a base aliada que o apoiou na reeleição. Então ele introduziu aí, dentro das pastas, o deputado federal Saulo Viana na Secretaria de Assistência Social, que, ao ver dos bastidores, Davi monta um time que ao mesmo tempo tem lideranças novas, mas que já estavam na prefeitura, com lideranças políticas experientes, com articulação de peso nos bastidores. Renato Júnior ocupará duas pastas, será secretário de Infraestrutura e de Mobilidade Urbana, além de vice-prefeito, e já terá a tarefa de ser prefeito nos próximos 15 dias. Ou seja, com o Davi Almeida ausente, o primeiro desafio de Renato Júnior já será ocupar a cadeira titular como prefeito em exercício. E o Rota é a primeira vez que o Marcos Rota ficará sem mandato político, mas será secretário do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Então, essa relação política do Davi com os vereadores que estavam lá, e uma coisa interessante, né, que a gente presencia no momento da posse, todos os vereadores, apesar daqueles que não apoiaram Davi, entenderam que o prefeito foi reeleito em condições realmente consideradas republicanas. Apesar da gente discordar ou não de determinado tipo de postura de um político ou outro, ficou muito claro o recado de que Davi quer sim recuperar esse capital político na Câmara de Vereadores. Afinal de contas, ele teve 2 anos aí muito difíceis nessa relação com os parlamentares e também sinalizou que está aberto a parcerias, mas cutucou também os adversários. Falou, olha, eu espero que nesse período agora eu tenha menos dificuldades das quais eu tive por conta da obstrução, por conta das barreiras, o que sinalizou ali a disputa eleitoral, que foi bastante acalorada, e o Davi venceu o Alberto Neto ali por uma fração de 90 mil votos. É aquela tal história. Davi é reeleito prefeito de Manaus, é um nome que você tem que observar dentro do tabuleiro de 2026 também. O Omar estava lá, e uma coisa, o Davi fez muitos elogios ao Omar Aziz, a gente tem que só lembrar aqui para você que acompanha, que o Omar figura nos bastidores como um potencial nome a disputar o governo do Amazonas em 2026, e estava na posse do prefeito de Manaus. Então, o Davi Almeida é prefeito do maior colégio eleitoral do estado, da capital do estado do Amazonas, importante, é um importante reduto político, e a partir de agora a gente tem que acompanhar as movimentações. Eu vou falar depois da montagem do secretariado do prefeito, que isso representa, como também dessa nova relação que o prefeito de Manaus pretende ter com os poderes já constituintes, mas com a nova composição da Câmara Municipal de Manaus. Municipal, né? Porque agora tem novos mandatos aí, né? Alguns deixam a Câmara Municipal de Manaus. Mas uma coisa que é interessante, que é o que eu vou pontuar amanhã para fechar o comentário aqui na sexta-feira. 13 desses vereadores que saíram, grande parte deles não estão desempregados, né? Não tem mais um mandato, mas estão aí, foram incorporados pelo prefeito de Manaus na prefeitura, em cargos ali de secretariados, em outras funções extraordinárias. Mas 13 deles foram substituídos, entraram agora 13 novos vereadores, alguns nem tão novos assim, né? Por exemplo, o José Ricardo é um político muito experiente, já foi deputado federal, deputado estadual, conhece bem a operação política do Legislativo, já foi candidato ao Executivo, então é um político experiente. Mas o que se viu aí,
A gente observou ontem na Câmara Municipal de Manaus, onde também eu estava presente na eleição que fez Davi Reis presidente novamente, que os vereadores vão tentar também reestreitar, digamos assim, né? Estreitar de novo, se o prefeito de Manaus tem interesse em recuperar o terreno político com a Câmara Municipal, os vereadores, principalmente os novos, vão querer se aproximar do prefeito e a figura que vai fazer esse papel é Davi Reis. Davi Reis, aí uma coisa volta, interessante, né? Ontem, só para fechar, Bárbara, me perguntaram isso. Por que o Davi Reis estava presidindo a cerimônia de posse e não era Iomara Lins, por exemplo, que era a primeira vice-presidente da gestão passada? Bem, o regimento da casa não coloca a obrigatoriedade da mesa diretora fazer isso, apenas ao presidente da legislação anterior. Como o Caio André não conseguiu se reeleger, foi um dos 13 que não conseguiu a reeleição, assumiu o Davi Reis. Já era um sinal de fumaça branca, eu já tinha cantado essa pedra aqui nos bastidores e cravei até o placar modéstia à parte. Falei que ele poderia ter aí entre 30 a 35 votos e foi o que ele teve, 35 votos. Está aí empossado como presidente da Câmara Municipal de Manaus. Primeiro vice-presidente vem do partido de Omar, do PSD, que é o vereador Jander Lobato, será o primeiro vice-presidente, numa composição ali que trouxe também aliados da oposição para o lado de Davi Reis. O Davi Reis já teve uma gestão polêmica, comentou inclusive nos bastidores que não quer repetir erros da primeira gestão, quer melhorar essa relação também da Câmara Municipal com a sociedade, com você que me assiste, que assiste a Bárbara aqui, mas também sinaliza o seguinte, né? O próprio Davi Reis é muito bem quisto dentro da Câmara de Vereadores. Diferente do Caio André, o Davi Reis consegue ali, e eu presencio isso de perto, ter uma boa relação, não só com os vereadores, mas também com quem trabalha na Câmara Municipal. Agora, temos que acompanhar o trabalho dele, volta depois de ter saído naquela situação ali turbulenta no finalzinho de 2023, Bárbara. Polêmicas ali, né, professor? Bastante, né? E que a gente espera que não se repita, né? A gente torce para que a gestão dos vereadores agora seja diferente. Com toda certeza. Agora, professor...